Uma palavra mudou a minha vida. Um dia eu ouvi da minha tia: "Esse daí vai ser um bandido". Essa palavra ela entrou na minha mente, ela ficou dentro do meu ser. Como a maioria das crianças, eu era uma criança normal. Eu estudava, na minha adolescência eu passei a trabalhar. Eu tinha um sonho, como a maioria das crianças e adolescentes, de ser um jogador de futebol. E eu me dedicava para isso. Só que na adolescência, eu, envolvido com amizade, eu conheci o álcool. Passei a beber, depois conheci o cigarro, depois conheci a maconha. E aquela palavra se cumpriu. Esse local aí é uma favela lá de Salvador, um local chamado Lessa Ribeiro. E aí eu comecei a minha trajetória no crime. Assaltava praticamente todo dia. Abandonei o trabalho, abandonei a escola e eu me aprofundei na criminalidade. Eu me tornei um jovem mau. Eu passei a gostar de ser mau. Eu passei a gostar de fazer maldade. E devido a esses crimes que eu estava cometendo, eu cheguei a ser detido pela polícia. E eu saía dali pior. Saía pior com aquela sensação de poder. Me relacionava com uma mulher, não dava certo, me relacionava com outra. E a minha vida, ela era uma vida vazia. E o meu desejo pelas drogas foi tão grande, era tão grande o meu desejo pelas drogas, que eu fumava maconha praticamente o tempo todo. Eu virei um dependente da maconha. A sua família, a sua mãe não falava nada, não fazia nada? A minha mãe até tentava, mas ela usava drogas junto comigo. A minha mãe cheirava cocaína junto comigo. Eu lembro que eu dividia a cocaína no prato, cheirava e passava o canudo para ela, e ela passava de volta para mim. O meu pai, a mesma coisa. Eu cheguei a fumar maconha com meu pai. Inclusive, nesse dia aí, nós estávamos bebendo junto, usando droga, e ela falava assim: é melhor usar aqui dentro de casa do que ir pra rua, porque ela via que a qualquer momento eu poderia morrer. Eu passei a gostar de ser um jovem maldoso, a ponto das pessoas olharem pra mim e eu sacar a arma e querer atirar. Agredia as pessoas, batia nas pessoas, já atirei em pessoas sem motivo. E essa era a palavra que corria na boca dos bandidos que andavam comigo. A gente falava: nós vamos juntos até o final. Até que um amigo meu, que era um dos chefes, vamos dizer assim, ele acabou sendo assassinado em uma briga do tráfico. Naquele dia ali eu escapei da morte. Eu morava junto com uma pessoa, com uma mulher, e a minha sede de vingança foi muito grande. O cara que assassinou ele acabou indo embora de lá e eu fui para casa de alguns familiares para ver se aquele cara voltava para aquela localidade para me poder vingar o meu amigo. Foi quando veio o pensamento na minha cabeça: por que você não vai para Brasília? Fica em Brasília 3 meses. Meu pai já morava aqui em Brasília. Chegando aqui, eu também passei a usar droga aqui em Brasília com o meu pai. E a minha vida foi assim, eu não tinha perspectiva de vida. Eu pensava que eu ia ser aquilo ali pro resto da vida. E nesse período, o meu pai, ele me chamou para ir na Universal. Apesar dele estar afastado, e ele me convidou para ir na Igreja Universal. A princípio eu fui para fazer companhia para ele. Fui para fazer companhia, cheguei em casa, mantinha a minha rotina de drogas, do mesmo jeito. Passei a trabalhar com ele, já não roubava mais, já não traficava mais. Só que a sede de vingança ainda existia dentro de mim. Só que chegando aqui e frequentando as reuniões, a voz de Deus, ela foi falando comigo. E quando eu cheguei na igreja, o FJU me abraçou. Aquilo fez toda a diferença. Eu me senti importante, eu me senti valorizado. E eu sempre gostei muito de futebol, de esporte.
Foi aí que eu comecei a participar do projeto do esporte. Através do projeto do esporte, eu comecei a frequentar o Algo a Mais. E teve uma palavra que mudou também a minha trajetória. Está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu era esse louco. A palavra de Deus, ela sufocou aquela palavra negativa que eu tinha escutado na minha infância. E essa palavra de Deus, ela cresceu dentro de mim. E aí eu fui desejando, aos poucos, ter uma vida diferente. Mesmo pensando que não era possível. Pensando que eu tinha nascido para o crime. E eu passei a trabalhar com meu pai. Eu passei a ir para a igreja, não só para fazer companhia para ele, mas porque eu queria uma mudança de vida. E eu lembro que eu fui no banheiro do trabalho, do local onde eu estava trabalhando, e eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus, olha Deus, eu largo os vícios, eu largo a maconha, a partir de hoje eu largo tudo que te desagrada, mas o Senhor vai ter que mudar a minha vida. E eu estava decidido, porque assim como eu era decidido para o crime, eu também entendi que eu tinha que ser decidido para Deus. Eu passei mais nas reuniões, eu queria ir na igreja todos os dias, porque passou a me fazer bem. Até que veio a fogueira santa de Israel. Eu entendi que eu precisava entregar minha alma. Eu entendi que eu precisava dar minha alma para Jesus, aquele que havia entregado a alma dele por mim. Então sacrifiquei a minha vontade. E eu subi no altar e eu entreguei todo o meu ser. Eu já desci dali diferente. Eu já desci dali sem aquelas vontades que antes eu tinha. E naquele dia eu não recebi o Espírito Santo, mas eu continuei na fé. Eu continuei buscando. Eu lembro que foi um período de muita entrega. Eu passei a orar mais. Eu passei a buscar na madrugada. Foi aí que veio a proposta de uma vigília para quem queria o Espírito Santo, às 3 horas da manhã. O pessoal da nossa igreja se reuniu, o FJU, todo o FJU, e nós fomos para essa vigília. Assim como eu dava um jeito para o crime, eu dei um jeito para chegar naquela vigília. E foi o melhor dia da minha vida. Naquele dia eu me derramei para Deus. Eu rasguei a minha alma, eu fui sincero para Deus. Eu não queria ser mais assim. E foi quando o Espírito Santo ele veio sobre o meu ser. A alegria tomou conta de mim. Uma paz, uma certeza muito grande de que Deus, ele era comigo. E eu fui seguindo a minha vida, trabalhando, indo para a igreja, só que agora cheio do Espírito Santo. Só que apenas ir para a igreja e falar de Jesus ali nos meus tempos livres, que eram os finais de semana, não era o suficiente. Dentro de mim tinha uma cobrança. Eu precisava fazer mais. Eu precisava levar para as pessoas esse Deus que me salvou. Eu já não queria mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Foi quando, em uma reunião, eu ouvi o homem de Deus, ele falando sobre o altar, sobre a importância de homens de Deus no altar. E aquilo mexeu comigo, aquilo ardeu dentro de mim. Foi quando eu entreguei totalmente, não só a minha vida, mas o meu corpo também para Deus. E eu decidi fazer a obra no altar, por um chamado do Espírito Santo. E olhando para trás, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu passei a me dedicar na obra. Depois de 1 ano de obreiro, eu fui levantado como pastor auxiliar. O altar de Deus me deu tudo. O altar de Deus me deu paz, me deu alegria, me deu o Espírito Santo e me deu uma esposa maravilhosa, a Renata. Agora em janeiro vai fazer 11 anos que nós estamos servindo a Deus no altar, casados, felizes. E eu digo para você, vale a pena a gente dizer sim à voz de Deus. Eu imagino, eu creio que se eu tivesse se tornado um jogador, tivesse vivendo os meus sonhos,
eu não teria a felicidade que eu tenho hoje. Hoje a minha mãe já não tem mais vícios, o meu pai, que estava afastado também, voltou para a igreja. E hoje nós somos coordenadores do grupo do sócio educativo no Solo Sagrado, e a gente leva a palavra de Deus para os jovens, os adolescentes que estão cumprindo a medida socioeducativa, que estão no crime, nos vícios, como um dia eu estive. E o FJU me ajudou a me formar. Na verdade, me formou. Eu achei uma família que eu não tinha. Eu entendo hoje que Deus, ele é o nosso pai, né? A Igreja Universal, a nossa mãe, e o FJU na minha vida foi como um irmão mais velho. Se o Espírito Santo, ele está te tocando, abra mão de tudo para você viver a vontade de Deus.